boa tarde, bom começo de noite a todos. Pois cuidar de uma pessoa exige paciência. E como dar mais leveza a essa atividade e com um bom humor? É possível ser um cuidador com muito senso de humor? Uma revista que já está se tornando leitura obrigatória para quem lida com essas situações trata desses e outros temas, e hoje nós estamos recebendo a arte-terapeuta, escritora e responsável pela revista O Cuidador, a Marilice Coste, que eu já dou boa noite, boa tarde, seja bem-vinda, Marilice. E agora no verão ainda está tão claro tudo que a gente boa tarde, boa noite e fica, né, com tudo. É um prazer estar aqui com você. Marilice, como é que vocês tratam, assim, essa questão de cuidar de uma pessoa? Claro, sempre exige cuidados, né? Às vezes, muita paciência. E como manter o bom humor? Como é que vocês lidam com essas situações? Olha, muitas pessoas têm dificuldade de dividir as suas dores, né, com os outros. Dividir, inclusive, o trabalho intensivo que é o cuidado. E isso gera muito mau humor, né? Porque a pessoa fica cansada, fica sem vontade. E ela tem que, primeiramente, começar a ver se ela tem condições de distribuir essas atividades com alguém. Porque é muito delicado essa doação intermitente, né? Sim, então, quase incondicional, né? É incondicional. É incondicional. Ao mesmo tempo, nós recebemos uma carta de uma das nossas assinantes dizendo que ela tinha ido buscar arte-terapia para ela, mas não tinha entendido muito bem. E quando ela se encontrou nisso, ela achou maravilhoso. Então, ela não abriu mão do horário dela na arte-terapia. Ai, claro. Buscar uma atividade consegue manter melhor, assim, Sim, tem que sair, relação. Tem que sair um pouco desse movimento. Ter um horário para ir no cinema, ter um horário para ir, se a pessoa é religiosa, para ir frequentar a sua igreja, um horário para leitura, ou até para ir no supermercado. Né? É não ficar o tempo inteiro cuidando. É isso que cansa, né? Porque o pensamento não relaxa. Então, ela tem que buscar, primeiro, uma coisa que ela gosta de fazer. Porque se ela não gosta e alguém mandar fazer, não é por aí. Ela tem que descobrir. Às vezes tem pessoas de 50, 60 anos que nem sabem o que gostam. Né? Então, às vezes, tem que procurar alguém que dê um apoio, um suporte para descobrir o seu potencial. Porque quando ela descobrir o potencial dela, ela vai estar feliz. E, às vezes, a pessoa que está sendo cuidada, até pela própria debilidade, se sente mais triste, deprimida. Então, tem que dosar, tem que ter muito mais paciência ainda, tem que dosar um pouco mais essa questão do humor. É que ela não consegue dosar, às vezes, sozinha, né? Porque é uma coisa muito complicada, né? Não, eu digo o cuidador. Sim, né? Quem está cuidando. Você está falando do cuidador familiar ou do cuidador contratado? Porque nós temos duas situações. Mais, né? Porque o cuidador, eu acho que contratado, não sei como é que tu caracterizas essa diferença, mas ele tem um limite, ele sai, ele trabalha, ele tem um horário. Sim, ele sai e vai embora, né? Mas ele também entra em estresse. Ele também entra em estresse. Até porque, às vezes, esse estresse desencadeia com a morte de um familiar. Às vezes, a pessoa está cuidando de uma pessoa idosa e a mãe morre. Então, elaborar esse luto cuidando de alguém idoso é difícil, né? Então, às vezes, ela precisa de um suporte para poder entender o que está passando com ela, para não transferir para a pessoa que ela está cuidando. Claro. Né? Uma das edições aqui, essa edição é de dezembro? Esse é de dezembro. Nessa edição de dezembro, vocês falam muito da arte-terapia e até uma pessoa que conseguiu melhorar, que conseguiu fazer, não sei, mostra aqui para o Serginho, vou mostrar aqui a edição. Fala um pouquinho da história dessa senhora aqui. Essa senhora, ela tem bipolaridade. E desde criança ela tinha essas oscilações de estar muito eufórica e falar muito, e ser muito rápida e se agitar bastante. E tinha horas que ela tinha muita tristeza. E ela lembra do pai dela, que foi quem contava histórias. Aqui, então, quando ele trazia para ela... Aqui está a história dela mesmo. E quando ele trazia para ela as histórias dos duendes, das fadas e dos dragões amigos, quando ela não estava bem, a voz do pai, a lembrança do pai auxiliava, ela fazia a passar de fase, às vezes, que ela estava numa fase depressiva e entrava para a fase eufórica, né? Então, esses movimentos são muito sofridos, e ainda mais quando não tem diagnóstico, porque muita gente nem sabe, às vezes, que a pessoa tem, né? A bipolaridade, às vezes, vai suavemente acontecendo e a família acha, ela hoje está triste, deixa passar, ou amanhã, mas hoje ela está muito feliz, né? E deixa passar. E, então, ela lembra disso. Então, ela acabou criando uma ONG de contação de histórias para crianças com bipolaridade em São Paulo. Olha, ela ajudou num caso próprio e se integrando a isso. Isso está nessa revista. É que a arte-terapia agora tem CBO, foi reconhecida como profissão.
Então, em função de saber disso num congresso... O que representa a arte-terapia ser reconhecida? Ser reconhecida como qualquer outra profissão. Ela tem um registro mas agora no Ministério do Trabalho, com direitos de trabalhar sendo arte-terapeuta como profissão. E como formação Como também. formação, porque é uma especialização, né? Ela não é uma... São poucos lugares, acho que tem como formação. Essa é musicoterapia. Essa faz a definição do que é musicoterapia, do que é apenas a aprendizagem musical, né? Que é uma coisa que as pessoas às vezes não sabem qual é a diferença do uso da arte para o autoconhecimento. E se usa muito com crianças também, a musicoterapia. Também. A musicoterapia mas geralmente as crianças, quando vêm com talento musical, já desenvolvem, né? Já querem, e aí que é a diferença. Ou tu vai exercitar para ser um músico, ou tu vai utilizar a música para autoconhecimento. São dois focos totalmente diferentes. E para bebês? Para bebês escutarem, relaxarem com mães, até nos como hospitais. Como musicoterapia, mas também, assim, da forma de desenvolver afetividade, né, de manter aquela relação com a mãe. E talvez depois com essas lembranças que tu fale, né, são crianças que ouvindo essas músicas com a mãe enquanto crianças, depois mais tarde vão lembrar desse com carinho. Num hospital em Pernambuco, eles colocam a música no parto, para vir de lá. Tem um grupo de médicos, arte-terapeutas nesse hospital, músico, cineasta, artes plásticas, eles acompanham muitas pessoas que têm dificuldades emocionais, sofrimento por dor e por câncer e por outras coisas, e eles participam disso, um trabalho muito lindo em Pernambuco. Como é que vocês têm escolhido, assim, os temas que são tratados na revista? É feeling. Mas é conviver no meio das pessoas e perceber, às vezes tem uma pessoa que está quebrando um paradigma com alguma coisa e eu faço contato. Por exemplo, esse assunto aqui também? Não? Esse assunto é arte-terapia com drogas, né? Pessoas com problemas de drogas. Isso está acontecendo em muitos lugares já. É um tipo de trabalho feito no Rio de Janeiro, esse. Mas aí tu está falando da escolha dos assuntos. A escolha dos assuntos. Dos assuntos, como é que... Eu tenho uma jornalista que discute comigo também uma pauta, né? A gente tem sempre um planejamento, mas é muito vendo o que está acontecendo e percebendo o sentimento das pessoas e convidando. Às vezes agora as pessoas se convidam, né? Então a gente, dependendo do possível, também publica. É mais em função do que é percebido na comunidade. Tá certo. Enquanto a gente está conversando contigo, está mostrando algumas capas de revista, mas agora eu vou te pedir para a gente acompanhar um pouco, porque hoje, sexta-feira, é dia de falar sobre acessibilidade. E a Mariana Baerle já está aqui com a gente, Mariana. As várias funções de um cuidador, o bom humor e outras tantas facetas dessa atividade é assunto do programa de hoje. Nós estamos recebendo a arte-terapeuta e escritora responsável pela revista O Cuidador, a Marilice Coste. Marilice, no bloco anterior tu falava assim, né, às vezes da dificuldade de como as pessoas têm que buscar determinadas outras atividades ou buscar até alguma forma de arte-terapia, né, a arte. E tem um filme que ainda está em cartaz na cidade, não sei se está em cartaz ainda, mas tem nas locadoras com certeza, que chama Os Intocáveis e que mostra muito bem isso, né, do rapaz, o ator, deixa eu ver se eu me lembro o nome, se tem aqui o nome dele, Osmar Sy, que ele é de um bom humor e assim a relação dele e da pessoa que é cuidada por ele, realmente é um filme excelente. A gente vai assistir um trailer para depois conversar. Vimos então aí, né, um trechinho desse filme, Os Intocáveis, que já pode ser encontrado nas locadoras. É um filme com o François Cluzet no papel de Philippe, que é um viúvo tetraplégico, e o Osmar Sy no papel de Driss, que é o cuidador, que é um imigrante africano, que é cheio de meandros, cheio de histórias, mas que com muito bom humor, a relação entre os dois vai se dando através do filme, vai se mostrando de uma forma muito bonita, né, Marilice? Que não sei o que tu achaste do filme? Eu gostei muito, vi 2 vezes. Levei a revista, dei de presente para quem estava lá no cinema. Mas, assim, eu fiquei encantada, porque é uma situação muito séria de uma pessoa tetraplégica que só fala com o rosto, só fala e se expressa com o rosto, sim, com o olhar, né? Ele só movimenta o pescoço para cima. E eles conseguem ter uma relação uma empatia muito grande, eles fazem uma cumplicidade muito intensa, né? Inclusive a vida sexual dele, ele abre para o rapaz, né? Para ajudá-lo. Então, é um envolvimento muito grande, acaba sendo
apoio do outro, na verdade. E é baseado em fato real, que é o mais importante, né? Quer dizer, então, isso aconteceu de verdade? Isso acontece ainda, porque os dois estão vivos ainda, né? É verdade. E acontece também no dia a dia, acho que nas escolhas dos temas daqui da revista, vocês devem ter casos, já deve ter acontecido de casos parecidos. É que assim, os casos, né? Os casos não é que nós não funcionamos bem como uma clínica, né? Mas tem muitas pessoas que escrevem, né? Sim, as pessoas podem, qualquer uma pode escrever entrando lá no site, ver como mandar matérias e a gente, à medida do possível, vai publicando, desde que esteja no foco de cuidar quem cuida. Eu vou mostrar aqui da última, enquanto tu vai falando, vai contando, por favor, um pouquinho disso aí, eu vou mostrando as últimas revistas. Sim, primeiro as capas, né, das últimas. As pessoas falava que as pessoas sugerem assuntos. Sim, elas sugerem assuntos, encaminham e-mails, às vezes os textos nem tão incompletos, mas é uma ideia importante, a gente acaba desenvolvendo em conjunto uma matéria, enfim, vem muitas coisas da comunidade. Tem muita relação de mãe e filho, ou o que cuidadora de idosos, familiares de cuidadores de idosos, psicólogos, arteterapeutas, assistente social, toda essa parte das humanas, né? E, inclusive psiquiatras se interessam pela revista e muitas vezes nos mandam matérias, por exemplo, a importância da medicação, como é que ela deve ser cuidada, que são assuntos importantes para quem cuida, para tranquilizar, inclusive, às vezes escolhas, né? Que às vezes tu diz assim, que dúvida, né? Como é que estou dando esse medicamento e aquele ali está fazendo mal? Porque a sintonia entre o cuidador e quem está sendo cuidado, ele é muito grande. Como eles convivem o dia inteiro, quase juntos, né? A percepção é muito ampliada. A percepção da questão térmica, logo percebe se a pessoa está com frio. Isso especialmente mulheres que cuidam de mulheres, porque os homens, como tem uma diferença térmica, eles são calorosos e a gente sente frio. Então tem que ter cuidado, que não é sempre assim. Mas a empatia que se desenvolve, a percepção, o toque, porque essas pessoas de idade, às vezes têm Alzheimer, elas não se expressam mais normalmente. E aí tu estavas falando a questão do humor, né? É muito difícil ir acompanhando uma perda, né? É muito difícil tu ir acompanhando uma pessoa que vai se desligando do teu mundo. Mas, ao mesmo tempo, você vai aprender uma outra relação de convivência. Vai desenvolver outras coisas na sua percepção humana. Então, é esse lado bom das coisas que a gente tem que perceber, a construção que a gente faz na hora do cuidado. Certo. Um dos temas dessa última revista é o direito das pessoas com autismo. O que vocês tratam nessa matéria? Essa matéria é uma entrevista da Renata Tibiriçá, que é uma defensora pública de São Paulo. Ela, a partir da lei, que recém foi aprovada, ela analisa item por item esclarecendo para a gente. É uma matéria excelente, muito acessível, de uma linguagem muito acessível. Ela escreve muito bem e se comunica muito bem. Então, ela vai do início ao fim na legislação, colocando o que ela entende pelo esse processo. É muito boa. Como é que as pessoas têm acesso à revista O Cuidador? Só por assinatura? A revista é por assinaturas, tem que ser solicitada ou pelo site, que agora a gente tem até em 12 vezes, né? Facilita bastante. E também pode se solicitar direto conosco, mediante depósito bancário, se combina tudo com a pessoa. E também avulsas na Livraria Cultura. Como elas são bimestrais, elas ficam 2 meses, às vezes 3 meses na livraria, depois eles nos devolvem e a gente entra com a nova edição. Então, quem quer não pode deixar muito tempo esperar, porque apesar de ela ser de coleção, né, que é uma revista que agrega conhecimento, ela não é descartável. E as antigas podem ser recuperadas? Sim, nós temos ainda alguns conjuntos que podem ser vendidos. Completos, assim, que você pode pegar toda a coleção, porque a gente já está na 27ª revista. Qual é o preço de capa, pode dizer, né? R$21. R$21 o preço de capa. Isso. E tem assuntos em geral, e vocês estão aceitando a sugestão, melhor de tudo, assim, de assuntos que possam ser abordados, sempre. Ou de algum assunto que já foi abordado, mas que pode retornar Sempre. A revista é aberta à comunidade, se constrói toda ela junto com a comunidade. Tá certo. Marilice, muito obrigada pela tua presença aqui, sucesso sempre com a revista, volte sempre. Obrigada, eu que agradeço. Bom, e nós agradecemos, é claro, a sua companhia. Fique agora com a 2ª edição do Jornal da TVE, mas se você estiver assistindo no horário de sábado, vem aí o programa Viva Bem. Então, um bom fim de semana e aproveite bem o carnaval. Até lá!